Olá, eu sou o Padre Gabriel Paes, sou vigário aqui da Paróquia Jesus Ressuscitado e fui chamado hoje pelos jovens ressuscitados a fazer um vídeo a falar sobre vocação. Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor, faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha vez. Muito bem, eu fui chamado a falar sobre a vocação, né? Principalmente para os jovens nesta realidade, e nós sabemos que não é fácil quando entra esse tema vocação, né? Qual é a minha vocação, o que eu vim fazer neste mundo, o que eu devo fazer. Hoje em dia nós temos vários pensamentos, várias influências. Algumas décadas atrás era uma tendência a algumas vocações, hoje são outras, né? Vou colocar um exemplo, uma realidade. Hoje nós temos os youtubers que são influenciadores, que se pergunta para algum jovem o que você quer ser, ele vai dizer, eu quero ser um influenciador digital, né? Ou se não, você vai num cursinho, você pergunta para a maioria das pessoas que estão estudando no cursinho, qual que é o seu curso que você deseja fazer, né? Vamos dizer, grande parte vai dizer, quero fazer medicina. Mas eu pergunto, será que todos têm vocação para serem médicos, né? Será que foram chamados para aquilo? Então nós temos hoje em dia uma influência muito grande, claro, mas também nós mudamos muito rápido. Hoje, quando você conversa com um jovem, você que está assistindo pode passar por isso. À tarde você tem um pensamento, eu quero ser isso. No outro dia você já pensa outra coisa. Não acontece isso? Então muitas vezes há uma pressão muito grande de você querer escolher, né? Terminando o ensino médio, já tem a faculdade. Então, se tem várias questões que acabam angustiando muitas vezes, e é isso que eu quero falar com vocês. Primeiramente, quero dizer que é necessário fazer um discernimento vocacional, não é? O discernimento é você ir a fundo, ver quais são as suas capacidades, quais suas inclinações para aquilo. Muitas vezes eu tenho uma vocação para algo, muitas vezes que não é tão agradável aos olhos, não é tão na moda hoje, por exemplo, ser médico, né? Pode ser que não vai dar tanto dinheiro quanto se coloca, mas eu tenho uma vocação. E vocação é essa realidade que interessante ver que a felicidade nossa está envolvida. A minha felicidade está envolvida naquilo que eu vou fazer. Então, quando eu faço aquilo que eu gosto, claro que eu vou ser feliz, não é assim? E ao contrário também, eu vou ter que fazer aquilo que eu não gosto a vida toda, vai ser uma vida infeliz. Então a nossa vocação está ligada à nossa felicidade. Eu fazer aquilo que eu deveria fazer, sentir realizado naquilo que faço, me sentir completo, me sentir que eu deveria estar ali fazendo aquilo mesmo, né? A realização, a felicidade, sentir um completo, né? Então essa realidade, a felicidade nossa está relacionada à nossa vocação, ser feliz. Não adianta nada eu escolher uma profissão que vai me dar muito dinheiro, mas eu não me sinto completo com aquilo, eu não sinto que eu estou fazendo a diferença nesse mundo. Então a necessidade de eu fazer aquilo que se deve ser feito. E aí entra uma questão, existem várias vocações, mas a vocação primeira, nós falando agora numa visão cristã, é um chamado à vida. Todos nós temos vocação à vida, não é? Então eu fui chamado à vida, eu fui chamado a existir. Deus me criou, Deus me fez, né? E Deus não perguntou para mim se eu queria ter nascido, se eu gostaria de nascer, né? Aqui tem então uma frase interessante do livro que diz assim: te perdoo, ó Deus, porque me criaste sem me pedir licença, e te agradeço porque não me pediste licença, pois poderia ter dito não à tua força criadora. É necessário a gente ver isso, que nós não nascemos por vontade própria, foi Deus que nos criou. Santo Agostinho vai dizer
Aquele que te criou sem o teu sim, não te salvará sem teu sim. Então, esta realidade, Deus nos fez, Deus nos colocou neste mundo, Deus nos chamou. Então, nós temos uma vocação à vida, porque aí que entra a questão da igreja, que ela sempre vai lutar pela vida, porque sem a vida, nós não temos como discernir, não sabemos como vai ser. Então, cada vida que nasce é uma esperança para um mundo melhor. Pode ser que a pessoa pegue outro caminho, mas Deus a fez para ser bom, para ser luz. Então, a vida, a existência é a primeira vocação. Então, eu tenho que amar minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida. Não tem como eu discernir a vocação se eu não gosto da vida. Primeiro passo, a vida, a existência. Chamado, dom de Deus, a vida. Segundo, somos chamados à santidade. Você é chamado à santidade, a ser cristão, a seguir a Cristo. A felicidade está em seguir Jesus. Então, quando eu busco a minha santidade, quando eu busco fazer a vontade de Deus, ali eu vou ter a felicidade. E a terceira é o chamado específico. É o chamado próprio onde que eu vou. Eu posso casar, eu posso ser celibatário, eu posso ser consagrado, eu posso ser padre, eu posso ser freira. Mas antes dessa vocação específica, que são vários, primeiro tem que estar bem com minha vida, bem comigo mesmo, me amando, amando o mundo, a existência, a natureza, o ser humano. Depois, buscar a santidade, ser santo naquilo, nesta vida que Deus me deu, buscando fazer a vontade dele. Daí eu vou procurar escutar o que ele quer de mim. Daí ele vai me falar a vocação específica. Normalmente acontece na nossa adolescência, ou alguns já nascem com uma vocação, não é assim? Tem casos de vocações específicas de crianças que, por exemplo, brincavam de ser padre, outros desejaram sempre ser freiras, ou até outros que sempre desejou casar, não é assim? Outros que desejavam ser missionário, ou outros desejavam ser médicos, outros desejavam ser professores, e aquilo nunca mudou. Então, desde pequenininho, influenciado também por sua família, influenciado por sua comunidade, o lugar que a gente está, é próprio que a gente sempre vai ter essa influência. Nós estamos falando aqui de uma vocação específica cristã, né? Nessa realidade. Então, existem as vocações particulares e existe vários chamados. Deus sempre chamou. Nós temos o chamado de Abraão. Nós vamos olhar na Bíblia, Deus que chama Abraão a sair da sua terra, da sua família, da sua pátria, para ir a outras terras, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Nós temos Moisés, que foi chamado por Deus também quando estava na sarça ardente, né? Deus se manifestou para ele através da sarça ardente. Ele que estava pastoreando ovelhas, estava vivendo uma crise muito grande. Deus aparece e fala para ele: Moisés, Moisés, e ele responde: eis-me aqui, Senhor, né? Vai, eu te mando para o Egito para libertar meu povo. Nós temos Jeremias, né? O profeta Jeremias, que Deus vai falar para ele: antes mesmo que te formaste no seio materno, eu te conhecia antes que nascesse, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Depois nós temos a vocação de Maria, Nossa Senhora, né? Que diz que no sexto mês o anjo vai conversar com ela e diz com ela e fala, e ela diz: alegre-te de graça, né? O Senhor é contigo. E ela diz: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós temos em Jesus a vocação de Jesus, né? A vocação de Jesus que diz: sim, né? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Pois já temos dos apóstolos que vão aparecendo, que vão dizendo sim também ao chamado de Jesus. Então a vocação é interessante, que a palavra vocação vem de chamado, é um chamado para. Deus chama nós para algo, para uma missão, e é sempre para o bem, nunca para o mal, viu? Ninguém tem vocação para ser ladrão, ninguém tem vocação para ser sequestrador, ninguém tem vocação para ser assassino. Isso são falhas que acontecem. Todo mundo tem uma vocação para o bem, para o amor, né? É o pecado que distorce. Então, nosso chamado, nossa vocação é sempre para o bem.
é sempre doação de si. A vocação é nunca para me fazer somente feliz. Não é algo egoísta, não é algo que eu faço dela uma instrumentalização para o meu próprio ego. Não, a vocação é sempre saída, é doação. Como um matrimônio. Quando a coisa para dar certa, né? A vocação em si, eu quero fazer o outro feliz, eu vou ajudar o outro neste amor, nesse dar-se, como Jesus fez pela sua igreja. Então o exemplo sempre da vocação é Jesus, né? Que se dá para a salvação, para o bem, para o amor, pelos seus amigos, né? Como o amor do Pai para conosco, que entrega seu Filho, é sempre nesta amizade, nesse carinho. Então a vocação é doação. Toda vocação que é bem vivida, bem discernida, né? Aí é necessário um acompanhamento, né? Uma direção espiritual para te ajudar a discernir sua vocação. Ela sempre vai pautar nisso. É sempre um amadurecimento. A pessoa vai chegando na sua plenitude, vai vendo que ela tem que se fazer sacrifícios, e ela vai vendo também a sua aptidão. Muitas vezes eu posso querer muito ser algo, né? Como dizia algumas vocações, por exemplo, eu posso querer muito ser padre, mas eu não tenho aptidões para aquilo, que me chama aquilo, porque a própria vocação ela tem algumas exigências e eu não consigo me adaptar àquilo. Então o discernimento vai saber se eu vou me encaixar ou não, se vai fazer bem para mim ou não, porque Deus não chama a gente para que seja um martírio, um sofrimento somente. Nós passamos por provações, passamos por dificuldades, claro, passamos, mas a vocação está na plenitude. Os apóstolos, você vê todos aqueles que seguiram Jesus de uma forma mais exemplar, sofreram, passaram por dificuldades, mas existia o alento, existia a realização em Deus, a paz de Jesus no coração. Então Deus não chama a gente, Deus não é masoquista para nos chamar para sermos infelizes, não. Então, para a nossa felicidade. E que vocação acertada é uma vocação para a felicidade, com certeza. Então, esta é a realidade que eu queria colocar para vocês. Então, a vocação é muito bela, bonita e está na realização. Quando você olha uma pessoa bem realizada, uma vocação acertada, ela reflete Deus, ela reflete o amor do Pai, ela reflete, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa, não é assim? Quando nós encontramos alguém, um profissional maravilhoso, um casal, uma família legal, né? Você vê os pais educando seus filhos, o amor um pelos outros, poxa, que legal, eu queria ser igual a eles, né? O padre, você olha um padre realizado, legal, feliz na sua vocação, fala, poxa, que legal, né? Você olha uma freira, olha um professor, um administrador, até um serviço mais simples, até um agricultor, ou quando a pessoa faz aquilo que gosta, realizada, fala, poxa, que legal. Uma vez eu conheci um ouriveire, né? Fazia joias e tudo mais, e ele, em Palmas, Tocantins, ele tinha uma escola, ensinava os jovens de carentes a também fazer aquilo, né? Ele era professor, mas que realização, dava gosto de conversar com aquela pessoa, um senhorzinho, era realizado, você olhava assim, uma plenitude dele, e ele não ensinava somente aqueles jovens a fazerem joias, mas ele ensinava também bons modos, a como se comportar, a como ter uma refeição, né? Como ter uma refeição com os outros, um lugar mais requintado, ensinava para a vida. Então são exemplos que nós temos, né? E é belíssimo. E alguns são chamados a viver uma vocação mais voltada para Jesus, próximo, que vai seguir esse Jesus casto, pobre e obediente, né? Então são essas formas, essas vocações que eu queria falar hoje com vocês de uma forma mais singela, rápida, né? E quero colocar aqui também, aquele que deseja falar sobre vocação, estou à disposição aqui na paróquia, pode falar comigo, porque não é fácil, né? Eu também, dando meu testemunho, passei por bastante dificuldades para discernir a vocação, passei bastante crises, isso é natural, é normal, mas graças a Deus cheguei, né? Onde eu desejava, né? Aquilo que eu sempre sentia que Deus me chamava. Então diz meu sim. Por isso me coloco à disposição de vocês. Que Deus abençoe a todos
e guarde nesse tempo que nós estamos vivendo, que Deus possa te dar a paz.